A sabedoria da formiga se destaca diante da preguiça do homem. Durante o verão, como nós sabemos, ela trabalha incessantemente, armazenando provisões para os tempos difíceis. Mas o insensato, confiando na abundância presente, negligencia a colheita e desperdiça seu tempo em descanso e distração. Assim também é a vida do homem diante de Deus. Quem se prepara no tempo oportuno, antes da morte, será chamado sábio, mas quem dorme enquanto deveria estar ajuntando, será motivo de vergonha. Conta-se a história de um jovem que recebeu de seu pai um campo fértil e promissor. O pai aconselhou o filho: planta e colhe enquanto há tempo, pois o inverno virá. O inverno virá. O jovem, porém, confiando que sempre haveria tempo, gastou seus dias em festas e repouso, e quando chegou o inverno, a terra estava vazia. Os celeiros estavam sem trigo, e ele, envergonhado, teve que mendigar pão. Assim é aquele que desperdiça seus dias na ilusão de que sempre haverá tempo para buscar a Deus. Mas a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. O tempo da colheita espiritual é agora. Muitos dormem no tempo da graça, deixando para depois sua reconciliação com Deus. Deus convida para o arrependimento, mas o pecador não ouve, não responde, não atende, não crê em Jesus, não quer aprender de Jesus, despreza Cristo, zomba de Cristo. Mas o dia virá em que clamarão e não haverá resposta. Cristo nos chama a trabalhar enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Se negligenciarmos essa grande salvação, que vergonha nos espera no dia do juízo. Meu pai faleceu há alguns meses, acho que 4 meses, e ele foi filho de pais batistas e genro de sogros presbiterianos. Minha mãe presbiteriana e os filhos na igreja presbiteriana. Deus cercou a vida de meu pai, mas meu pai teve uma vida muito distante de Deus, muito pregressa, infelizmente. E a minha última lembrança dele é ele acamado, sem Deus, atormentado, sofrendo uma crise atrás de outra, sem ter crido em Jesus, incrédulo, completamente incrédulo. Deus pode ter salvado a vida dele? Pode, mas eu não vi. E eu tenho sempre a lembrança dele e de meu avô, pai da minha mãe. Meu avô foi um pai que eu não tive. Meu pai vivia uma paternidade não bíblica. Ele chegou um período a se embriagar e tudo mais. Ele era muito ausente, enfim, infelizmente, com uma vida muito difícil. Já meu avô não, meu avô tinha uma vida piedosa. Eu tinha uma referência, eu me senti tão filho com meu avô. E eu tenho para mim que nem os filhos do meu avô foram tão carinhosamente, paternalmente tratados como eu fui. Essa é a lembrança que eu tenho em minha mente. E quando meu avô faleceu, eu tive tristeza de saudade, mas eu tive muita alegria indescritível, porque eu sabia que ele estava com Jesus. Eu tinha certeza, e eu brincava que a certeza da salvação dele em mim era maior do que a minha certeza por mim mesmo, pela minha salvação. E eu não vi isso no meu pai, pelo contrário. Era como se eu estivesse indo para a certeza de que ele não foi salvo. E ainda que não seja minha a palavra final, a minha certeza ou dúvida, de qualquer forma fica uma lição. Não se brinca com esse momento. Não se brinca com a eternidade. Não se deve zombar. Não se deve ir para o último caso e ainda distorcendo o sentido e objetivo do texto bíblico que narra o ladrão na cruz, para achar que aquele texto existe para você ficar zombando de Deus até o último momento. Não. É bem provável que meu pai não tenha sido salvo. Infelizmente é. É diferente quando eu olho para o meu avô. Então, pecador, desperta do teu sono. Cristo é o verdadeiro pão da vida e somente nele encontramos segurança para o inverno eterno que se aproxima. Ajunta hoje o verdadeiro tesouro.
Pois aquele que busca ao Senhor enquanto se pode achar, será chamado filho sábio e nunca será envergonhado diante do Pai. Deus o abençoe.